Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estou começando agora a live Perguntas Difíceis e hoje eu vou falar sobre como destravar para falar em público. Como a gente se livra do que nos impede de entregar uma mensagem, de falar com as pessoas. O que nos impede de se apresentar diante de um público? Se você gosta desse tema, vai escrevendo aqui e eu já vou também dando minha boa noite a todos vocês que estão chegando e vou te pedir uma coisa. Encaminha a live para 2 amigos, 3 amigos, amigas, para que mais pessoas possam chegar aqui. E avisa que o assunto de hoje é como destravar. Como destravar para poder falar em público? Gente, a comunicação, ela é hoje uma habilidade muito necessária, independentemente de qual seja a sua profissão. Há 20 anos, 25 anos atrás, quando eu fui fazer faculdade, eu escolhi comunicação social, bacharel em jornalismo, fui estudar comunicação. Hoje em dia, quem quer trabalhar no mercado profissional de jornalismo vai fazer a faculdade. Só que as redes sociais, elas deram a todos nós a chance de sermos produtores de conteúdo. E quem produz conteúdo faz comunicação. Você, portanto, não precisa de um diploma para fazer live, para se comunicar na internet. Mas você precisa entender de comunicação. E é por isso que eu mantenho esse perfil no Instagram, no YouTube, porque eu quero passar o que eu sei para pessoas que querem aprender e realizar coisas grandes. Eu falo para flechas. Pessoas que têm alvo, que têm direção. E saber se comunicar é fundamental para quem é flecha. Porque quando a gente sabe falar, as pessoas param para nos ouvir. É ou não é, gente? Quantas pessoas perdem oportunidades porque tem a chance de falar no trabalho, mas fica com vergonha e trava. Aí uma pessoa menos qualificada vai lá, fala alguma coisa, toma coragem, se destaca. Acaba tendo um reconhecimento que era para você. Então, uma boa noite a todos vocês. Eu estou falando aqui de São Paulo. Eu vi que muitas pessoas colocaram as suas cidades via Peribé. Que legal. É sempre muito bom contar com vocês. E sabe qual é a pergunta difícil de hoje? A pergunta difícil é a seguinte. Jesus já nasceu sabendo ou ele teve que aprender a se comunicar? O que vocês acham? Jesus já nasceu sabendo? Sim ou não? Eu quero ver a resposta de vocês. Manda aqui um sim ou manda um não. Então um S para sim, um N para não. A pergunta é, Jesus nasceu sabendo? Ele sabia se comunicar? Ó, o pessoal de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, Barreiras, na Bahia. Que legal, um abraço para vocês. Estamos aqui de norte, nordeste a sul. Ó, sou de Recife, mas estou em Goiânia. Agora no centro-oeste, ó, estamos aí pelo Brasil inteiro. Falta só aquele perfil internacional entrar aqui para a gente poder dizer que a nossa live, mais uma vez, é internacional. Então, gente, a pergunta é difícil. Jesus já nasceu sabendo se comunicar ou ele teve que aprender? Ó, a Silmara de São Roque. A gente vai se ver sexta-feira na Chave de Ouro. Rio Verde, Goiás. Que legal. Castanhal, no Pará. Curitiba, Taum. Seja bem-vindo, Alex. Ó, o pessoal do Maranhão também. Que legal, que legal. Olha, então vamos lá. Ih, Japão, pronto. Estamos internacionais. A Regina está no Japão. Que legal, que legal. Muitas pessoas aqui responderam não, outras sim. Afinal de contas, Jesus era o Filho de Deus. E aí, quando Deus manda Jesus para a Terra, falar, você tem uma missão. Será que ele já nasceu sabendo? Ele já nasceu sabendo tudo que ele tinha que fazer? Vamos ler um versículo da Bíblia para matar essa dúvida. Eu vou ler para vocês Lucas 2, é um dos 4 evangelhos, um dos livros que conta a história de Jesus, tá? Livro de Lucas. Aliás, eu vou contar uma curiosidade aqui para vocês. Muitas pessoas se perguntam, mas Daniel, por que a Bíblia tem 4 evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Todos eles contam a história de Jesus. Como ele nasceu, como ele viveu, como ele morreu. Por que são 4 histórias? Olha, 2 desses conviveram com Jesus.
e 2 não conviveram com Jesus. Cada um deles escreveu para um público diferente. Vocês sabiam disso? Responde sim, S ou não, N. Cada autor de um evangelho escreveu para um público diferente. Marcos, ele escreveu para a igreja de Roma, para os romanos. Mateus escreveu para os judeus. Lucas escreve para os gregos. Para quem não sabe, Lucas era um médico grego que foi discípulo do apóstolo Paulo. Lucas não conviveu com Jesus, ele conviveu com Paulo. Paulo falou de Jesus para Lucas e Lucas decidiu ir para Israel e apurar a história de Jesus. Lucas entrevistou as pessoas. Eu gosto de dizer que Lucas é o primeiro biógrafo, o primeiro repórter da história, porque ele vai na mãe de Jesus, nos amigos de Jesus, nas pessoas que conviveram com Jesus, faz perguntas e escreve a carta de Lucas. E o livro de João, ele usa a chamada linguagem do amor. É como se fosse um livro para todo mundo, para todas as pessoas. Cada livro, cada evangelho tem um propósito e foi destinado a um público, tá? E hoje nós vamos ler Lucas 2, no versículo 46. Diz assim, essa história é o seguinte, é uma história muito famosa. Eli Van Mott botou aqui, Lucas o médico. É verdade, Lucas era um médico que quando conhece Jesus, ele se torna um pregador da palavra. Isso é maravilhoso, porque Jesus, ele transforma quem nós somos. Lucas poderia ter tido uma carreira maravilhosa como médico. Eu tenho convicção que ele seguiu atuando como médico, mas ele não se dedicou a ser um grande médico. Ele se dedicou a ser um grande evangelista. E ele levou a palavra de Deus para onde ele foi. Então ele tinha uma profissão, ele tinha uma carreira, ele tinha muita coisa pela frente, mas ele decidiu seguir o plano de Deus e entrou para a história como um dos biógrafos de Jesus. Então, independentemente do que você faça, do que você tenha estudado, quando você decide deixar Deus guiar os seus passos, você vai ver coisas que você nunca imaginou. Foi exatamente o que aconteceu com Lucas. Olha só, essa história, Jesus tem 12 anos de idade mais ou menos, ele se perde dos pais, ou os pais se perdem dele, eles tinham ido para Jerusalém participar das festas, aí José, Maria, que são pais de Jesus, estavam voltando para a cidade deles, e no meio do caminho, depois de 3 dias de caminhada, eles olham para o lado e falam, meu Deus, cadê o menino Jesus? José e Maria perderam Jesus de vista e começaram a ficar desesperados. Imagina, gente, perder o filho de 12 anos. Onde é que está esse menino? E sai procurando para tudo quanto é lado, até que eles decidem voltar para Jerusalém. Enfrentam a caminhada, começam a procurar Jesus desesperadamente. Meu Deus, onde é que está esse menino? Onde é que ele foi parar? E eles encontram Jesus no templo. Jesus estava na casa de Deus. Muitos podem achar que ele estava perdido. Não, ele estava na casa dele, na casa do Pai. Aí olha só o que é interessante nessa história. Lembrando, Jesus tinha 12 anos de idade aqui, tá? Ele era um pré-adolescente. Pré-adolescente, diz assim, como não encontravam, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Por fim, depois de 3 dias, acharam Jesus no templo, sentado entre os mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas. Todos que o ouviam se admiravam de seu entendimento e de suas respostas. Olha que trecho interessante da Bíblia. Lembrando para quem está entrando que hoje o nosso assunto aqui é como destravar e falar em público. E a pergunta difícil é, Jesus já nasceu sabendo se comunicar ou ele teve que aprender? Essa é uma pergunta que divide opiniões. Jesus era o Filho de Deus, ele pode ter sido enviado para cá dotado de toda a sabedoria. Ele pode ter recebido uma revelação durante a vida dele. Agora, o que é fato, e essa palavra aqui nos prova, é que Jesus, ele estava aos 12 anos impressionando os mestres da lei com suas perguntas
e respostas. Olha que interessante. Homens que passaram a vida inteira estudando. Deviam ser pessoas já de certa idade. Aí viu um menino de 12 anos e com perguntas e respostas ele começa a impressionar aqueles homens. Por mais que toda a sabedoria já tenha sido revelada a Jesus, lembrando que naquela época não existia a Bíblia. As histórias estavam acontecendo. Então, não tinha como você, ele tem aqui a Bíblia na mão e vai ler. Aquela época era a tradição oral. Era muito difícil em algum lugar ter uma Bíblia, um rolo com algum dos livros para que as pessoas consultassem. Não era tão fácil como é hoje, que a gente procura até no celular e encontra. Tá? Então, Jesus, de alguma forma, acredito eu, ele se capacitou. Ele procurou saber. Deve ter tido muita revelação de Deus, com certeza, mas ele também procurou se capacitar. E essa mensagem é uma prova disso, sabe por quê? Esse trecho? Porque olha só, na minha opinião, quando Jesus vai lá e começa a conversar, ele está treinando. Ele está treinando diante de um público difícil. Diante de um público, diante de homens que iriam persegui-lo mais lá na frente. Jesus falou, eu vou lá e vou falar com esses caras, vou fazer perguntas, vou dar respostas. Por mais que toda a sabedoria estivesse dentro dele, ou tivesse sido dada por Deus, Jesus teve que treinar o diálogo. Olha! Jesus treinou falar com as pessoas. Aos 12 anos ele estava no templo falando com mestres da lei. 18 anos depois, aos 30, ele ia começar o ministério dele. Ele ia fazer exatamente o que ele estava fazendo aos 12, conversar com as pessoas. Fazer perguntas e dar respostas. Mas aos 12 anos ele já estava fazendo isso. Então, não é à toa que essa passagem está registrada aqui e resistiu ao tempo para que a gente pudesse ler. Ela mostra que aos 12 anos, Jesus ele já sabia muito, tanto que ele impressionava os mestres da lei, mas ele estava ali naquele momento trocando perguntas e respostas e ele estava, na minha opinião, treinando. Treinando como é que você vai dialogar, como é que você vai reagir diante de uma pergunta difícil. Como é que você vai reagir diante de uma negativa? Diante de uma oposição, de alguém que se levanta e fala, não, você está errado. Jesus estava se preparando para o ministério dele. E olha que fantástico isso. Ele só tinha 12 anos, começou aos 30. Quantas pessoas hoje têm a vontade de falar, mas já querem que o sucesso venha amanhã? Elas já querem ser reconhecidas amanhã. Jesus começou a treinar, pelo que a gente sabe aqui, aos 12 anos. 12 anos. Para aos 30 ele começar a falar. O tempo de preparação é muito, muito, muito importante. Muitas pessoas me perguntam como eu vou destravar, o que eu preciso fazer para perder a vergonha, para perder o medo. A minha resposta é exatamente o que Jesus fez aqui. Comece a treinar. Procure pessoas para quem você possa contar uma história e depois pergunte para ela, e aí, tá bom? Você gostou? Ou então observe a reação dessas pessoas. Você solta uma frase, fala, vamos ver como que elas vão reagir, se ela vai gostar, se ela vai franzir a testa como quem não gosta. Treino. Isso é treinamento. Quando a oportunidade surgir diante de você, se você tiver treinado antes, você vai encarar. Se você não tiver treinado antes, ou você vai dizer não, ou então você vai tentar e no meio, diante do nervosismo, por não saber o que falar, você vai ter um bloqueio e vai falar, me deu um branco. Mas calma aí, será que deu um branco ou será que não tinha nada dentro para você colocar para fora? Essa é a grande pergunta que a gente tem que se fazer. As pessoas que querem destravar, que querem falar para um público, estão se enchendo de conhecimento? Estão treinando os diálogos? Saibam vocês que, por mais que eu publique todo dia vídeo, por mais que eu fale em público, ter treinamento, eu continuo
treinando as minhas falas. Eu continuo diante do espelho falando sozinho. Às vezes eu me gravo e fico vendo a minha gravação. Por quê? Eu quero melhorar a cada dia. Eu quero ser melhor a cada dia. E como é que eu vou conseguir isso? Com treinamento. Tem gente que fala, ah não, nasceu com dom, nasceu para isso. Não é o meu caso. Não é o meu caso. Há 3, 4 anos eu nem pensava em estar fazendo uma live, em estar gravando um vídeo, porque era difícil para mim. Eu passei a minha vida inteira profissional sendo treinado para trabalhar como repórter de jornal, para escrever, para ouvir, para reportar, não para falar para uma câmera. Falar para uma câmera é algo que veio depois. E para fazer isso eu tive que treinar. Então se você quer destravar e começar a falar para um público maior, para um público médio, para um público pequeno, comece a treinar. A minha dica para você é simples. Começa falando para os seus amigos. Ensaia o seu discurso. Gente, ensaia o discurso. Ensaie uma frase de efeito para você falar no final do seu discurso. Sobre o que você quer falar? Qual é o seu assunto? Ensaia. Porque é ensaiando, é treinando que a gente vai conseguir destravar. Veio uma pergunta aqui, aliás, quem tiver pergunta, fica à vontade para escrever, tá? A Valdete pergunta se eu sou perfeccionista. Eu não sou perfeccionista. Eu já fui muito exigente comigo, muito exigente. E eu percebi que, às vezes, esse alto nível de exigência não me trazia tanto retorno assim. Principalmente quando a gente produz conteúdo para as redes. Óbvio que o conteúdo tem que ser bom. É óbvio que ele tem que ter um conteúdo que vai tocar nas pessoas, que vai gerar engajamento. Mas eu não busco a perfeição. Eu busco que ele tenha qualidade técnica. Aí você fala assim, ah, mas essa luz poderia estar melhor. Ah, mas esse final você poderia ter feito de outro jeito. Se eu tiver a chance de mudar, eu mudo. Mas eu aprendi que eu tenho que continuar fazendo. E se eu for buscar a perfeição, talvez eu não consiga fazer o meu próximo vídeo. Talvez eu não consiga fazer um vídeo sequer. Então o perfeccionismo, ele atrapalha. Atrapalha. Porque a gente nunca vai estar pronto, nunca vai achar bom. O importante é que a gente faça com qualidade. E quando eu falo de vídeo, o que a gente pode entender como algo de qualidade? Se o som está bom, esse é o fundamental, gente. Sabe por quê? As pessoas, elas podem até suportar uma imagem que treme às vezes, que fica embaçada às vezes, mas elas não suportam um ruído ruim. Se você não tiver um bom áudio, ninguém fica. Imagina, começar a tocar o pessoal começa a sair. Porque o áudio é fundamental. Então, você não precisa ser perfeito, não precisa buscar a perfeição, mas você tem que entregar com qualidade. Tá? Então, número 1, o áudio tem que ser bom. 2, a imagem tem que ser legal. Busque ter um ambiente, por exemplo, olha o ambiente que eu estou. No meu escritório, tudo fechado, fechei a janela para o som de lá não bater aqui, tem uma luz na minha frente. Olha só, vou desligar a luz para vocês verem como é que fica. Olha como é diferente, ó. Desliguei a luz. Acendi a luz. Entende? Isso é oferecer um pouco de qualidade, porque fica mais agradável de assistir. Tá bom? Então busque qualidade, não exatamente a perfeição. Vamos lá, quando o cérebro é criativo, a escrita é ótima, mas na hora de falar as palavras somem. O Rony falou. Como começar já que nunca aparecemos? Fernanda. Qual o segredo para falar bem? Tem algum segredo? É treinamento. É treinamento. E aí, como vai falar se você nunca falou? Ué, começa falando, você não tem um Instagram? Começa a falar no seu Instagram. Define o seu público. Começa a falar. Porque vai ter um vídeo seu, uma frase sua, um post, uma legenda que vai chamar a atenção de uma pessoa. Essa pessoa vai compartilhar. Aí vai chegar mais pessoas. Aí mais pessoas começam a te seguir. Ninguém começa grande. Ninguém começa lá do alto. Eu não comecei com 100 seguidores, comecei com 0. Assim como todos vocês. E aí você vai falando, você vai falando. Olha, gente, olha que maravilhoso isso.
Tem gente que fala, mas como eu vou começar? Hoje você tem o Instagram, o YouTube, que são ferramentas gratuitas de compartilhamento de conteúdo. Você não precisa pagar nada para você começar a entregar o seu conteúdo. Anos atrás, se você quisesse ser ouvido por uma multidão, você tinha que ir para o jornal, para a televisão, para a rádio. E você acha que tinha espaço para todo mundo? Você acha que todo mundo tinha a oportunidade de falar na rádio, dar entrevista para o jornal, aparecer na televisão? Não! Existe um filtro, uma seleção. Hoje, você pode fazer isso no seu Instagram e atingir milhares de pessoas. O que te impede? Só você mesmo. Às vezes o nosso grande inimigo somos nós. Não vai ficar bom. Eu não sei. Não sei. Começa a fazer. Começa a fazer. E vai melhorando com o tempo. E outra coisa maravilhosa. Eu tenho medo de errar. Então erra agora, quando você tem 1000 seguidores. Porque são poucas pessoas que vão ver. Você erra, corrige o seu erro e melhora. E aí quando você tiver 100 mil, 1 milhão, você não vai cometer mais aquele erro bobo, porque você já aprendeu com ele lá atrás. Então a única coisa que te impede de começar hoje a falar é você. Porque você tem acesso à internet, você tem uma conta no Instagram, tanto que você está aqui, você sabe postar, escolhe o seu assunto, estude o seu assunto, produza o seu conteúdo e comece a postar. Eu vou procurar aqui mais uma pergunta que passou aqui, ó. Isso que você falou é verdade, perdeu uma promoção no trabalho para uma pessoa menos qualificada por falta de comunicação. Aqui a Lu Rodrigues falou que o marido perdeu uma promoção no trabalho por falta de comunicação. Gente, isso acontece demais. Isso acontece demais. Vou contar, às vezes tenho medo do que vão falar. Medo do julgamento, né? Medo do julgamento das pessoas. Agora, deixa eu falar uma coisa sobre isso. As pessoas, elas vão falar mal de mim, de você, de qualquer jeito. Eu estava aqui falando sobre a história de Jesus. Jesus veio para salvar o mundo e chamaram ele de agitador. Jesus veio para ensinar as pessoas a amar e serem amadas. E prenderam ele numa cruz. As pessoas perseguiram Jesus porque ele fazia o bem. Ou seja, independentemente do que você faça, as pessoas vão te criticar, as pessoas vão falar. Agora, o que é maior? A opinião dessas pessoas ou a certeza de que a sua mensagem vai ajudar alguém? Eu não tenho dúvida que, para mim, a minha mensagem é maior do que o meu medo. Então, quando eu entrego a minha mensagem, eu estou ajudando as pessoas, porque eu ajudo as pessoas a se comunicarem. Eu sei que você, muitas pessoas que estão aqui nessa live, têm algo muito importante para contar para as pessoas e travam por não saberem se comunicar. Então, o que eu faço? Eu me proponho a ensinar as pessoas a se comunicarem, porque as pessoas que você vai alcançar, talvez eu nunca alcance. Mas se eu te ajudo a entregar a sua mensagem, eu já estou cumprindo o meu propósito de vida. Entende? A gente não tem que se preocupar com o que os outros falam, porque os outros vão falar de qualquer forma. Se você fizer, você tem a chance de vencer. As pessoas vão falar. Se você não fizer, você não tem a chance de vencer e as pessoas vão falar. O que é melhor? Faz. Realiza. E tem a chance de vencer. Porque a outra opção vai te deixar no mesmo lugar de sempre. Tá bom? Aqui, sou filha de radialista, falo muito, mas falo errado, por isso decidi fazer imersão. A imersão é chave de ouro, legal. Para o meu pessoal, principalmente no meu ministério, minha casa. Ótimo, ótimo, é isso aí. É isso aí. A Silmara está falando da imersão A Chave de Ouro, que é o meu treinamento que vai acontecer sexta e sábado dessa semana em Alphaville, São Paulo. Nós vamos passar 2 dias, das 9 da manhã às 18 horas, imersos num treinamento sobre storytelling, para você aprender a contar sua história, treinamento para você aprender a falar em público, treinamento para você aprender a se posicionar. Então, ainda tem tempo de se inscrever. Então, se você que está nos assistindo, você que tem um negócio, você que é empresário, você que trabalha com vendas, você quer aumentar os seus resultados, você quer se destacar, a imersão, a chave de ouro é para você. E nessa semana eu liberei um bônus que é o seguinte: eu criei um grupo no WhatsApp e esse grupo vai existir por 2 meses. Quem participar da mentoria, quem participar da imersão A Chave de Ouro, vai entrar nesse grupo e vai continuar nesse grupo por 2 meses. E ali eu vou tirar dúvidas. Eu estou oferecendo então um acompanhamento virtual
para que depois da imersão as pessoas possam tirar dúvidas comigo sobre como se posicionar, sobre como contar a própria história, para que elas possam me dar feedback do que elas começaram a implementar, se deu certo, se deu errado, onde pode ser ajustado. Então, se você tem vontade de se comunicar da forma certa, para nunca mais perder oportunidades, participe da imersão A Chave de Ouro. O link está na minha bio e também está nos meus stories, tá? Quando acabar aqui a live, você corre para lá, clica, se inscreva, porque é sexta e sábado agora. Faltam 3 dias. 3 dias. Tá quase chegando e eu tô com o coração animado para entregar esse conteúdo. Então, gente, resumindo o que nós falamos hoje, como destravar. Como falar bem em público? Treinando. Jesus, aos 12 anos, estava treinando o discurso dele diante dos mestres da lei. Ele não estava perdido. Ele estava treinando. As pessoas podem até achar que a gente está perdido, que a gente não sabe para onde está indo, mas quem é flecha tem direção. Então, meu conselho é, treine todos os dias, treine o seu discurso, treine frases de efeito. Leia livros que tenham a ver com a sua mensagem, porque assim você vai melhorando a cada dia. Olha só, a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. Então, na medida que você enche-se de conhecimento, a sua boca vai falar sobre isso. Qual é o seu assunto? Investimento, empreendedorismo, mercado financeiro, comunicação, mercado fitness, vida saudável? Qual é o seu meio, a sua mensagem? Qual é a área que você fala? Se você se encher desse conhecimento, ler livros, ver filmes, conversar com pessoas que sabem sobre esse assunto, naturalmente a sua boca vai falar sobre isso. As pessoas que travam na hora de falar, elas travam porque elas não se encheram de conhecimento. Por quê? A boca fala do que o coração está cheio. Está aí uma pérola de sabedoria que está na Bíblia e que muitos de nós ignoram. Tem gente que acha que o sucesso vai vir do nada. Que eu vou abrir uma live aqui, vai ter 5 mil pessoas, eu vou publicar um vídeo, vai dar 3 milhões de visualização. Não, é uma escada. Você faz e melhora, você faz e melhora, você faz e melhora. Erra, aprende, corrige, faz de novo. Esse é o ciclo para você começar a chegar perto do que é o ideal, da forma de comunicar ideal, tá? Passou mais uma pergunta aqui, eu vou respondê-la. Ó, na Panca, tenho loja de roupas masculinas, esse é o meu 2º ano de loja física, parabéns, cara. Mas tem pouco tempo que gravo vídeos e já vi bastante diferença do primeiro para o que gravei hoje. Treinamento é a chave. Ó, que legal, tá corroborando aqui com o que eu tô falando. Começou a gravar vídeos e hoje ele já vê diferença. Gente, é incrível isso. Eu vejo vídeos meus de 3 anos atrás, 2 anos atrás, eu falo, caramba, como eu mudei. Por que você vai se tornando mais seguro com o tempo? Porque você vai fazendo várias vezes. Tem gente que treina, vou fazer uma live, eu não sei o que eu vou falar. Cara, faz a live, depois faz outra, depois faz outra. Na 4ª você já tá craque. Você já se acostumou. Mas você tem que treinar, né? Fazer a live é um treinamento, mas lê antes. Antes de abrir essa live aqui, eu tava lendo. Eu tava estudando. Eu falei, não posso chegar, abrir a live e falar, vai vir uma inspiração. Eu não acredito nisso. Quer dizer, eu até acredito que possa vir uma inspiração, eu até acredito que você possa ser usado, mas eu sempre me preparo, porque eu acredito que eu tenho que fazer a minha parte. Deus faz a dele, mas eu tenho que fazer a minha. Então eu busco conhecimento, eu treino para compartilhar com vocês algo que realmente vai fazer sentido, tá bom? Então, gente, eu estou encaminhando aqui para o final. Hoje nós falamos sobre como destravar. Eu quero saber se o que nós conversamos hoje aqui serviu para vocês. Se fez sentido para você, escreve sim ou S, que eu vou saber que o conteúdo foi bom, tá? Nós falamos sobre como destravar, como falar em público e respondemos a pergunta se Jesus já nasceu sabendo se comunicar ou ele teve que treinar. E a gente percebeu aqui, lendo Lucas 2, que Jesus teve que treinar e aos 12 anos ele estava treinando. Quero agradecer as pessoas que estão mandando sim aqui, obrigado. Bom saber que está servindo para vocês esse conteúdo e que, de alguma forma, esse conteúdo vai ajudar com que vocês destravem.
tem que destravar, sabe por quê? Porque eu acredito que todo mundo aqui que é flecha, que tem uma mensagem, precisa entregar essa mensagem, precisa falar, porque é a forma que nós temos de influenciar quem está do nosso lado. No mundo lá fora, chove de má influência, de pessoas que estão falando de coisas que não levam a lugar nenhum, pessoas que estão levando as outras a viver uma vida sombria, triste, depressiva. E nós que somos flecha, somos a parte da luz do mundo. A nossa mensagem, quando chegar, tem que iluminar. E quando a luz chega, basta um pouquinho de luz, a escuridão vai embora. E é isso que eu quero ver a cada dia mais. Flechas indo em direção ao alvo. Acabando com a escuridão, acabando com a ignorância, acabando com a mentira. Combatendo o mal que afasta as pessoas de Deus e as pessoas da alegria, da prosperidade, da vida feliz. Conto com vocês, flecha. Contem comigo. Sempre que eu tiver algo para ajudar, compartilhar para o crescimento de vocês, eu vou compartilhar com vocês, porque isso é o meu propósito de vida, compartilhar conhecimento. Quero agradecer a todos que ficaram aqui nessa live. Terça-feira que vem eu volto com mais uma live Perguntas Difíceis. E quero dizer que o conteúdo dessa live vai para o meu canal no YouTube. A da semana passada vai entrar segunda-feira que vem. E essa vai entrar na outra segunda-feira, tá? Então a gente se encontra ao vivo aqui às terças e a gravação vai para o YouTube na segunda-feira seguinte, tá bom? A gente se vê em breve com mais conteúdo sobre comunicação e sobre a palavra de Deus, que é o que importa. Jesus é a luz do mundo e nós temos que correr para Ele todos os dias, tá bom? Desejo a todos uma boa noite, saúde e paz. Tchau, flecha! Até breve! Ah, não se esqueçam, quem quiser ir na Chave de Ouro, o link está na minha bio. Corre lá, se inscreva que dá tempo. Sexta e sábado em Alphaville, São Paulo, imersão A Chave de Ouro, sobre comunicação estratégica, como falar em público, destravar de uma vez por todas, como contar sua própria história de forma interessante. Está na hora de você fazer a diferença e a comunicação é a chave de ouro. É a chave que vai te fazer passar de fase, que vai te fazer subir de nível. Tchau! Saúde e paz, gente!